Muitos de nós vivemos buscando resultados sem agir, acreditando simplesmente num destino ou em consequências que nós recebemos meramente ao acaso. Então, muitos chamam esse acaso de sorte. Temos sorte ou não temos sorte na vida? Tanto na vida profissional, na vida sentimental. Então, muitas pessoas vivem achando que simplesmente viver ao acaso, deixando a sorte ou o azar guiar nossas vidas, é o que deve ser feito, e como se as coisas funcionassem assim. Sendo que, na verdade, não. Na verdade, nós somos os criadores da boa sorte, que é diferente da sorte do acaso. Nós somos os criadores da nossa vida. Nós estamos constantemente criando e plasmando os resultados de tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, falamos, sentimos, criamos no nosso dia a dia. Na verdade, nós somos responsáveis, nós estamos constantemente colhendo aquilo que nós plantamos, que é a lei universal de ação e reação, né? As consequências das consequências de nossos atos. Então, esse livrinho se chama A Boa Sorte. O autor é Alex Rovira Selma, Fernando Trias de Bes. Ele mostra, através de uma historinha, uma fábula, muito simples, muito legal de ler, vocês vão ler em um dia esse livro, é muito pequenininho, tem 120 páginas, e ele apresenta, através de uma fábula, uma história que mostra dois personagens que estão buscando a prosperidade. Um deles acredita que a sorte rege a vida dele, o acaso, e ele vive sempre em busca desses resultados, esperando que a vida lhe traga a prosperidade, que a sorte lhe traga a prosperidade. Enquanto o outro personagem age totalmente diferente. Ele começa a construir a sua própria realidade através de ações planejadas, criando as condições para que a sorte, ou o que eles chamam de a boa sorte, aconteça na vida dele. Então, um deles não tem resultado, não consegue alcançar a prosperidade, e o outro consegue alcançar. A história começa com esses dois personagens se encontrando numa praça depois de muitos anos. Eles eram amigos de infância, e depois de 60 anos eles se encontram já, né, idosos, numa pracinha, e decidem contar como é que foi a vida deles, um para o outro. E um deles diz que recebeu uma herança logo na infância e passou a vida acreditando que ele teve muita sorte por receber essa herança, mas que no decorrer do tempo ele foi perdendo tudo que ele tinha e acabou sem nada, na miséria. E ele estava ali numa postura totalmente negativa, pessimista e reclamando de tudo, dizendo que a sorte que ele teve se transformou num grande azar, que agora ele se tornou uma pessoa pobre, só que ele era muito rico. O outro já apresentou o oposto. Contando a sua história de vida, o amigo disse: eu era muito pobre e eu comecei a buscar as condições para que eu me tornasse rico. Comecei a trabalhar, montei meu próprio negócio, criei minha empresa, tive muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, mas eu consegui, aos poucos, ir construindo a minha prosperidade. Criei as condições para isso. E hoje eu te digo que a sorte não rege a nossa vida, e sim a boa sorte que nós criamos de nossos esforços, dos investimentos que fazemos e da capacidade de multiplicar aquilo que nós conseguimos adquirir na nossa vida. Então, existe uma diferença muito grande entre termos prosperidade simplesmente por sorte e azar, como se a vida fosse um jogo, e a prosperidade como consequência da nossa ação, do nosso planejamento, do nosso movimento diante da vida. E esse movimento é o que o livro trata. Ele vai apresentar 10 regras básicas para que a gente possa justamente criar a boa sorte ou a prosperidade, nos tornarmos multiplicadores e conseguirmos tudo que nós quisermos na vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje, refletir em cima desse livro, né, dessa fábula, que é muito legal. Sugiro a todos que leiam esse livro, vocês vão gostar muito. E a primeira regra é justamente essa que eu apresentei, não é? O livro já começa apresentando essa primeira regrinha.
A sorte não dura muito tempo, pois ela não depende de você, ela depende do acaso. Só que a boa sorte é criada por você mesmo. Por isso, ela vai durar para sempre. Então, essa conversa entre os dois amigos mostrou claramente que existem sempre dois caminhos que a gente pode escolher. Ou ficarmos parados, esperando que a vida nos traga a boa sorte, ou agirmos e construirmos e criarmos as condições para que isso aconteça. Que justamente nessa segunda regra, ela inicia na história do livro mostrando uma fábula, porque os dois amigos sentados na praça, quando o primeiro diz que não acredita mais na vida e está miserável, né, gerando aquela frequência de miséria, o segundo diz, não, a prosperidade é possível se você criar a sua boa sorte. Aí ele decide contar uma fábula, que é uma historinha medieval, né, de dois cavaleiros que decidem realizar um desafio proposto pelo mago Merlin, que seria encontrar um trevo de 4 folhas que iria nascer numa floresta. Naquele momento, muitos desistiram do desafio. Ninguém queria ir atrás, porque era sabido, pela lenda, que naquela floresta não existia trevos, nem de 3 folhas, muito menos de 4 folhas. Então, seria impossível, segundo a história, que algum trevo nascesse naquela floresta. E aqueles dois cavaleiros foram os únicos que decidiram ir atrás do trevo de 4 folhas, né? Porém, o Merlin disse para todos da região, ele disse, quem encontrar esse trevo terá prosperidade infinita, em todos os sentidos, ilimitada, terá consequências inimagináveis. E ele lançou esse desafio. Então, esses dois cavaleiros partiram uma floresta para encontrar o trevo. Porque assim, gente, se você quer ter prosperidade e quer encontrar algo, não adianta só querer ter sucesso, boa sorte, prosperidade, ou ser um multiplicador. Você tem que ir atrás. Você tem que decidir encarar o desafio. Durante essa história, é muito interessante, porque esses dois cavaleiros, para diferenciar, um vestia uma capa negra e o outro vestia uma capa branca, né? Eram dois cavaleiros, o negro e o branco. E o cavaleiro negro já chegou na floresta dizendo, impossível encontrar esse trevo. Impossível. Não existe nenhum trevo aqui. Nunca nasceu trevo aqui. A vegetação, o clima, nada favorece a isso. E quando ele estava reclamando e achando que nada ia acontecer, surgiu um gnomo na floresta e falou para ele, realmente, nessa floresta não existem trevos. Impossível nascer um trevo aqui. Naquele momento, o Cavaleiro Negro já desistiu, se desmotivou e disse, estou com muito azar, não tenho sorte. Porque se eu tivesse sorte, logo encontraria alguém ou alguma indicação, algum sinal que esse trevo ia existir e pudesse nascer e brotar aqui na floresta. Só que logo em seguida, o Cavaleiro Branco encontrou com o gnomo também, fez a mesma pergunta, né? E o gnomo disse a mesma coisa, que seria impossível encontrar um trevo naquela floresta. Só que o Cavaleiro Branco teve uma percepção, teve justamente a consciência do que deveria ser feito. Ele questionou o gnomo, mas por que o trevo não nasce nessa floresta? Em que condições esse trevo poderia nascer? A partir dessa pergunta, o gnomo disse, diante dessa pergunta, eu te digo, porque não existe terra preparada para que ele nasça. Não existem as condições favoráveis para que ele nasça. Naquele momento, o Cavaleiro Branco pensou, então eu vou criar as condições aqui, vou escolher um pedaço de terra e vou arar, preparar essa terra, e vou cuidar dela. Essa decisão mudou completamente o rumo e o destino da história. Enquanto o Cavaleiro Negro ficou sentado, reclamando e chorando, porque estava com azar, não iria conseguir alcançar o objetivo, o Cavaleiro Branco decidiu fazer algo, movimentar, criar as condições ou novas circunstâncias para que ele alcançasse o objetivo dele. Então, a terceira regra diz o seguinte, se você não tem a boa sorte agora, né, se você acha que é impossível ter o que você almeja, talvez seja porque você está sob as circunstâncias de sempre.
as coisas continuam iguais na sua vida. Para que você chegue num ponto para criar novas circunstâncias, você tem que agir, fazer algo, ver a coisa sobre outra perspectiva e encontrar, naquele momento, naquela situação, as oportunidades para mudança. É isso que foi preciso ser feito, algo diferente do que estava estabelecido. Depois, a história prossegue, o cavaleiro negro continua desanimado, ele não encontra perspectiva, ele vai piorando a situação dele, o emocional dele vai ficando cada vez mais desmotivado, ele acaba desistindo de procurar a solução. Enquanto isso, o cavaleiro branco, quando percebe que a água chegou abundantemente na terra que ele havia preparado, ele percebeu que faltava alguma coisa, que ele não podia parar ali, alguma coisa a mais poderia ser feito. Só que ele estava muito cansado e se abateu sobre ele um desânimo também, porque ele não conseguia mais pensar, raciocinar direito. Foi quando ele percebeu uma grande sequoia, uma árvore gigante em torno dele, e ele perguntou para a sequoia: o que está faltando? O que será necessário para que o trevo de 4 folhas possa nascer aqui? E a sequoia disse: olha, não existem trevos de 4 folhas aqui, porque para que trevos possam nascer, é necessário muita luz do sol, iluminação. E essa floresta é muito densa, os raios do sol não passam por aqui. Mas também é necessário um pouco de sombra. Nem muito sol, nem muita sombra. Um equilíbrio. Naquele momento ele teve um insight e começou a perceber que ele deveria, em vez de dormir e ir descansar, não deixar para amanhã essa tarefa que ele poderia fazer naquele momento. Ele começou a podar as árvores em volta e criou certas aberturas nas folhagens para que o raio do sol pudesse passar pela manhã. Com isso, ele foi dormir e, ao acordar, ele percebeu, ao raiar do dia, o sol estava iluminando a terra úmida que ele havia arado e preparado e irrigado. Naquele momento, ele percebeu que o grande ensinamento daquela noite foi não deixar a preguiça, não deixar que o desânimo, né? Muitas vezes estamos chegando no objetivo que a gente quer e a gente quer parar um pouco porque acha que não é capaz de continuar. E muitas vezes naquele momento é que está a solução. É naquele momento que você está querendo desistir é que você vai encontrar a luz para dar o próximo passo. Pode ser que assim, desse jeito, deixando sempre para amanhã, postergando as coisas, o sucesso, a prosperidade nunca chegue. Para a gente criar as condições favoráveis, a gente precisa dar o primeiro passo. Mas a gente tem que fazer isso agora, hoje, para não deixarmos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Sempre pensando neste momento, agora. Um cavaleiro está desistindo de tudo. E o outro quase desistiu também por estar muito cansado. Mas ele decidiu continuar agindo e não parar. Perseverança no momento presente. O cavaleiro branco já havia preparado a terra, irrigado a terra com um riachinho, já tinha iluminado a terra com o sol, com a luz solar, com a sombra das árvores, e também estava retirando as pedras. Então, as condições estavam praticamente favoráveis para que o trevo pudesse brotar naquela terra. Naquele momento, o cavaleiro negro, ao ver aquilo, disse: você é doido? Já não está sabendo que não nasce trevos aqui nessa floresta? Não adianta você mudar as condições, não adianta você criar novas circunstâncias, porque a crença, há milênios que se diz aqui não se nascem trevos. Você está perdendo tempo, você não vai conseguir. Então o Cavaleiro Negro veio com aquela postura que muitos de nós encontram, acho que em todas as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes tentando desmotivar a gente, desanimar a gente na nossa caminhada, no nosso esforço rumo à prosperidade. Então não temos que dar ouvidos às pessoas pessimistas, negativas, que estão vibrando na falta, que só sabem reclamar, só sabem dizer que as coisas vão dar errado, e não tentam mudar as circunstâncias. Então, temos que manter a consciência que a nossa atitude, a nossa ação, trará consequências. E temos que ser responsáveis pelas nossas ações. E essa foi a postura do Cavaleiro Branco. Mesmo diante das críticas do Cavaleiro Negro, mesmo da desmotivação que o Cavaleiro Negro tentou passar para ele, ele disse: não, eu fiz a coisa certa. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Diante da impossibilidade de um trevo brotar nessa terra, nessa floresta, eu estou criando as condições para que isso aconteça. Não estou esperando nada do acaso.
Porque o que eu estou fazendo é construindo o ambiente para que as consequências da minha ação tragam resultados. Então não é nada por acaso. A gente tem que trazer sempre isso e colocar sempre isso em prática na nossa vida. Nunca deixar que as circunstâncias externas ou as pessoas, né, que por mais que as crenças limitantes delas digam que é impossível a gente fazer alguma coisa, nós temos que tentar, nós temos que criar as condições e fazer o impossível para que tudo dê certo para nós. Os dois cavaleiros estavam diante do impossível. Era o desconhecido, porque um não havia feito nada, o outro havia feito tudo possível para que o trevo brotasse. E ambos ficaram ali, movidos pela tentação, um querendo logo ir embora, desacreditando de tudo, continuando naquela frequência de miséria, continuando naquele vitimismo, né, do destino, como se ele fosse fruto do azar, e o outro estava ali pacientemente esperando, mas nada acontecia. E o prazo para que o trevo fosse, né, colhido e levado até o Merlin estava terminando, faltava um dia, era o último dia, e o trevo não havia nascido, não havia brotado. Naquele momento surgiu uma ansiedade muito grande no Cavaleiro Branco. E ele pensou, será que eu fiz tudo certo? Será que eu fiz algo errado? Então, naquele momento, ele teve que ter muita paciência, saber esperar. Ele teve que ter o discernimento para não deixar que a ansiedade, a afobação e a dúvida tomasse conta da sua consciência. Então, ele aprendeu algo muito importante, que é mesmo que você tenha criado todas as condições favoráveis e feito tudo o que você pôde, tenha paciência, tenha confiança, foco. Não perca o foco. Continue ali, porque o resultado vai acontecer. Ele vai chegar. Não podemos nos deixar dominar pelo desânimo, pela ansiedade, pela insegurança, pela ganância, pela pressa, né, de obter o resultado. E sim, confiar naquilo que nós fizemos, confiar no investimento que nós fizemos. Muitas vezes o investimento é a longo prazo. A tendência é a gente querer tudo a curto prazo. Investimos algo agora e já queremos que amanhã o resultado esteja na nossa mão, a colheita esteja na nossa mão. Mas às vezes demora, às vezes o resultado vem a longo prazo. Então nós temos que desenvolver a paciência, o entendimento do que é ser um investidor, ter a visão do futuro, olhar para as consequências das consequências. E assim, com esse planejamento, com certeza as coisas vão dar certo. Porque, na verdade, as oportunidades sempre estão presentes. A gente é que não enxerga, pela nossa limitação intelectual, por nossas crenças, né? Que nos deixam cegos diante das oportunidades. Qualquer um que tivesse agido, teria boa sorte. Quem não agir, jamais terá. E, na verdade, não importaria o lugar em que você escolhesse preparar a terra. O importante é fazer. A sorte é a soma da oportunidade e da preparação. Mas a oportunidade sempre estará presente. Fica óbvio, né, que somos nós que criamos as condições, somos nós que criamos a oportunidade, somos nós que estamos plasmando o nosso destino, co-criando com a nossa realidade. Por que as coisas não estão dando certo para nós? Ou por que as coisas dão certo para nós? Nós estamos preparando o terreno, nós estamos arando essa terra, irrigando essa terra, colocando luz sobre essa terra. Realmente, tudo que a gente quer na vida, nós estamos criando as condições para isso? Ou estamos de braços cruzados esperando acontecer? Então, eu quero emagrecer, estou gordinho. O que eu estou fazendo da minha vida? Estou esperando a gordura queimar, minha pancinha desaparecer, ou estou indo na academia? Estou me alimentando direito? Estou cuidando do meu corpo? Estou fazendo algo para mudar? Eu estou buscando o meu autoconhecimento, resolver minhas questões pessoais, meus traumas, meus medos, meus bloqueios. Eu estou olhando para mim antes de querer me relacionar com outra pessoa, antes de cobrar de outra pessoa que ela me dê o trevo de 4 folhas na minha mão, ou eu estou gerando a frequência para que eu mesmo seja o trevo para minha própria vida. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ter prosperidade, mas o que eu estou fazendo para isso? Eu estou construindo isso? Ou estou esperando cair do céu, né? Muitos estão esperando, né, a salvação, estão esperando os benefícios da vida eterna, estão esperando a libertação
do sofrimento na vida, colocando muitas vezes o poder na mão de certas entidades, de espíritos, de deuses, né? Até mesmo do próprio Deus. Mas, como nós aprendemos hoje aqui, somos nós que temos que entrar em conexão e vibrarmos em ressonância, em sincronicidade com essas frequências, com essas energias, com essas consciências. Nós não estamos numa posição inferior. Nós não estamos numa posição submissa, como muitas religiões aplicam, né, que somos servos, obedientes, como se fossem escravos de alguma coisa. Nós não somos escravos. Nós temos a nossa divindade interior, nós temos a capacidade de realizar e criar nossa própria vida, realizar mesmo e construir tudo aquilo que nós queremos, com infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. Então, essa tendência que nós temos de colocar o poder na mão dos outros, de nos sentirmos submissos, desamparados, vítimas, coitadinhos, né? Esperando sempre que as coisas venham ao nosso alcance para nos proteger, nos salvar. Não, somos nós que temos que gerar, nós temos que criar essa autoproteção, essa prosperidade, essa segurança interna e repassar isso para os demais, passar isso para as pessoas, sermos exemplo em nossas vidas daquilo que nós propagamos e plasmamos. A gente sabe que não é fácil, porque nós estamos num mundo, numa realidade, numa situação no qual nós temos as emoções. Existe uma certa anomalia emocional que nos conduz, muitas vezes, para crises, para sentimentos de posse, apegos, necessidades e carências. Todos nós tivemos muitos traumas na vida, tivemos muitas dificuldades. Então, nós carregamos feridas, nós carregamos crenças arraigadas, foram impostas a nós pelas escolas, pela educação, pela família, pelos nossos pais, familiares, pelas religiões, pela sociedade, pelos governos, né? Então, aparentemente, somos vítimas de uma sociedade, de um sistema, mas nós podemos nos libertar disso a qualquer momento. Se nós despertarmos, encontrarmos esse poder criador em nós, essa capacidade de sermos deuses criadores também, nós somos capazes. Sermos multiplicadores, gerarmos a frequência da prosperidade, é sempre ter isso em mente. É acordar todo dia e lembrar que nós somos capazes de criar a nossa própria realidade. Porque nós estamos num universo de energia quântica. O nosso pensamento afeta a matéria à nossa volta. Tudo aquilo que estamos criando com nossas ações está gerando consequências. E essas consequências são como ondas de um lago, que quando você joga uma pedrinha, as ondas vão, batem na borda e voltam para o centro do lago, fechando o ciclo de retorno. Só que as ondas voltam para o mesmo ponto de onde elas começaram. Se nós elevarmos nossa consciência e compreendermos que nós somos esse ponto de criação, nós vamos entender que tudo que acontece conosco é consequência do que nós mesmos estamos plasmando na nossa vida. Então, tudo muda, tudo muda. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala, faz, sente, deseja e pensa, são como pedras que atiramos no lago. E isso vai voltar para nós em algum momento, as consequências disso. Prosperidade não é simplesmente pensarmos em dinheiro, em riqueza. Não. Prosperidade é aquilo que os antigos sábios indianos chamavam de Sat Chit Ananda, em sânscrito. Alegria, bem-aventurança, prosperidade, consciência. É viver consciência, sempre trazendo para a prática aquilo que nós despertamos dentro de nós. Muitos de nós sabemos o que é isso. Quantos de nós já não reclamamos, passamos períodos longos da nossa vida só reclamando, lamentando da falta das coisas. E não agimos, não fizemos nada para mudar. Eu acho que essa reflexão vale para todos os sentidos, tanto para vida profissional, vida amorosa, relacionada à nossa própria saúde, né? Os cuidados com o nosso corpo. Tudo diz respeito a essa frequência dos multiplicadores e da prosperidade. Só lembrando, pessoal, nós temos os dois cavaleiros dentro de nós. Os dois.
quem nós estamos alimentando? Qual cavaleiro nós estamos sendo, o branco ou o negro? Não é? Nós estamos gerando a boa sorte, nós estamos preparando as condições para que as oportunidades que estão aí venham e possam brotar em nosso solo, ou estamos só reclamando, né? Então, a personalidade 1, que é o nosso ego, a nossa tendência sempre de permanecermos no nosso egoísmo, nessa postura de vítima, né, do destino, como pessoas submissas, né, incapazes de realizar nosso próprio caminho, nós temos que trazer a luz da consciência sobre essa nossa personalidade e alimentarmos a nossa personalidade 2, que é a nossa consciência, nossa intuição, nossa alma, nosso lado divino, nossa consciência suprema, que está presente em nós também, como pequenos deuses co-criadores que somos. E alimentarmos o nosso cavaleiro branco para que nós possamos criar as condições favoráveis para que tudo dê certo na nossa vida. Porque somos nós os responsáveis pelas coisas. E eu queria, mais uma vez aqui, parafrasear o final do livro, finalzinho, eu vou ler para vocês, quando o Cavaleiro Branco encontra o Merlin, ele não chega apenas com um trevo na mão, ele chega com vários trevos. E o Merlin disse que, realmente, quando geramos a prosperidade, geramos a abundância, nós não vamos brotar apenas um trevo, vamos brotar vários. E esses trevos não vão nem caber em nossas mãos, vai transbordar. Nós temos que distribuir esses trevos, distribuir essa prosperidade para todos ao nosso redor, mas mostrando justamente o exemplo de que cada um de nós é responsável por si. Então, quando ele diz para o Merlin, eu quero lhe agradecer, porque sem a confiança, a fé naquilo que você havia dito, eu não teria alcançado esse tesouro, esse trevo de 4 folhas, né? Essa prosperidade infinita. Aí o Merlin diz para ele, de jeito nenhum, Cavaleiro Branco, eu não fiz nada, absolutamente nada. Foi você que decidiu ir ao bosque. Foi você que aceitou o desafio entre centenas de cavaleiros. Foi você que resolveu trocar e arar a terra, apesar de terem dito para você que nunca nasceria um trevo naquele lugar. Foi você que escolheu ir em frente, em vez de adiar a limpeza dos galhos, e podou as árvores para que a luz do sol entrasse. Foi você que percebeu o que era aparentemente desnecessário fazer, mas era imprescindível ser feito, e compreendeu a importância de tirar as pedras daquela terra. Foi você que decidiu acreditar para ver, crer para ver. Foi você que confiou no que havia realizado. Só você que fez isso. E o Merlin acrescentou por fim. E o mais importante, foi você que decidiu não confiar no acaso para encontrar o trevo e preferiu criar as condições para que ele chegasse até você. Você decidiu ser a causa da sua boa sorte. Eu acho que não tem nem mais o que dizer, né? Já fica claro que nós temos que construir e fazer na nossa vida. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, né, são importantes para nos mostrar um pouco desse aprendizado, né, em relação à prosperidade. Principalmente nossos relacionamentos. As pessoas que cruzam nossas vidas nos trazem muitas coisas para aprendermos sobre esse fluxo do dar e receber. Esse fluxo de possuir e entregar, né, de compartilhar aquilo que nós temos para oferecer. Temos que dar valor a todas as nossas relações, mesmo aquelas que aparentemente não deram certo, mesmo com aquelas pessoas que se afastaram de nossas vidas, a gente tem que sempre valorizar e agradecer por tudo, né, que nós aprendemos uns com os outros. Porque se nós estamos aqui hoje, colhendo o nosso trevo de 4 folhas, é porque nós não fizemos isso sozinho também. Por mais que pareça que o nosso esforço foi solitário, não, a gente aprendeu muito com todos aqueles que estavam à nossa volta.
Por mais que naqueles momentos a gente julgasse como um problema, uma dificuldade, um atraso, ou até mesmo uma maldade que poderiam estar fazendo conosco, aquilo veio para um aprendizado, aquilo veio para nos mostrar que nós poderíamos sair daquela posição e criar novas situações, novas circunstâncias. Por mais que as coisas estivessem estabelecidas na nossa zona de conforto, nós sempre somos movidos para sair dela. E é isso que traz a prosperidade, é isso que traz a mudança, é isso que é o paradoxo da vida, né? Por mais que a gente busque a felicidade, parece que o sofrimento, as dores, as ilusões e as desilusões nos levam para um patamar superior. Então vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar as oportunidades que nós temos. E vamos agradecer, né, por tudo, porque quanto maior gratidão, quanto maior o sentimento de agradecimento por aquilo que passou em nossa vida, por aquilo que nós temos, e até mesmo por aquilo que nós ainda não temos, com certeza vai atrair muito mais prosperidade, neutralidade, consciência, alegria, felicidade infinita, para que todos nós possamos transformar o mundo ao nosso redor e a nossa própria vida sempre para melhor.